eu assumi a minha transgeneridade a público quando o último presidente eleito antes do Lula foi eleito. Existia um clima de pânico dentro da população LGBT que forçou a gente a tomar uma atitude. E a atitude foi acolher grupos de pessoas para fazer escutas acolhedoras, porque as pessoas tinham medo de sair na rua. As pessoas tinham medo de apanhar, medo de morrer. Isso me levou a criar grupos junto com outros profissionais da psicologia e profissionais do serviço público, e foi assim que eu entrei na vida pública. Eu fui em seguida, quando baixou a nuvem, a gente percebeu que era fogo de palha, que não ia acontecer o pior, mas aconteceu muita coisa ruim, e me convidaram para trabalhar na coordenação de políticas para LGBT da Prefeitura de São Paulo. A minha formação é de humanas, e a gente pode até rir disso, porque eu sou de humanas mesmo, eu tenho uma formação em exatas, eu fui microempresária durante muitos anos, e quem me ensinou contabilidade foi meu contador, né? Funciona assim, serve para isso, faça assim, siga a regra e vai estar tudo bem. E acho que a maior parte dos microempresários, pequenos empresários do país sofre por conta do desconhecimento do para que serve e como é que funciona. E eu comecei a tomar contato com algo que já me interessava na faculdade e na pós-graduação, que é a política pública, de como ela funciona, como ela é pensada, né? E eu vivi o outro lado do balcão, que é a construção da política pública, né? A política pública ela nasce da detecção da necessidade de uma parcela da população de algum bem, serviço, alguma necessidade premente que está ali, e o Estado tem que desenvolver ferramentas e metodologias para prover isso, né? Essa é a base da política pública. Então, quando a gente fala em política pública, a gente fala de um grupo definido de pessoas, de necessidades, de locais. A gente tem que ter as coisas um pouco melhor definidas. O que eu percebi trabalhando na prefeitura é que muitas das coisas que a gente acaba fazendo, a gente tem dados muito incipientes, que foi o caso da conversa com o João Vitor, inclusive. Ele me pedia dados que eu não tinha certeza sobre o que eu poderia passar para ele, por isso não passei, porque a fonte dos dados era muito frágil. E quando a gente está falando de trabalhos acadêmicos e de políticas públicas, o dado frágil é desmontável com uma facilidade enorme. Então, a gente sempre estava lutando para ter dados precisos, dados confiáveis e dados que voltassem para a política pública de uma forma construtiva e efetiva, né? O que a gente percebe? Né? Tem que existir uma vontade política de todos os atores que estão envolvidos, como, por exemplo, o censo do ano passado, ele privilegiou esquecer, simplesmente invisibilizar a população LGBT de um tanto que nós simplesmente não existimos na sociedade. No entanto, a estimativa é que nós representamos 10% da população. E 10% são 20 milhões de pessoas, no mínimo. Então, um estado inteiro, um país europeu inteiro sumiu das estatísticas por conta de uma vontade política muito bem delimitada ali. Não quero tratar do assunto. Então, se nós estamos às vésperas da próxima parada LGBT aqui em São Paulo, na última parada, quase 4 milhões de pessoas foram às ruas manifestar o seu orgulho em ser o que são. Isso é muita gente. É uma vontade popular manifesta de um tamanho inimaginável. Nós não temos passeatas desse tamanho, e anualmente a parada se manifesta. Então, é uma maneira que a população LGBT e as pessoas aliadas, não são só LGBTs, têm de manifestar a sua demanda, a sua indignação e as suas propostas. Toda parada tem uma proposta ali. Por que eu estou trazendo isso?
Porque quando a gente fala de vontade política, é muito difícil calar 4 milhões de pessoas falando na rua qual é a sua demanda. Nós precisamos de visibilidade, nós precisamos de cuidados específicos, nós precisamos de um olhar atento da sociedade, porque é, por falta de dados estatísticos, é uma organização social, a ANTRA, quem coleta quantas pessoas LGBT, e especialmente trans, estão sendo assassinadas no nosso país, e o Brasil está no topo do ranking. Né? Nós vimos aí gráficos botando o Brasil cada vez na cima, mas nós temos uma estatística de violência contra a população LGBT, contra a população trans, contra a população negra, do feminicídio contra a mulher negra, que são assustadores. E se a gente desvincular isso da questão de política pública, a gente não está fazendo nada. A gente não está olhando para a nossa realidade de uma maneira proativa, efetiva, né? Então, o que acontece? Quando você invisibiliza uma população ou uma questão essencial, como é a questão do feminicídio, por exemplo, para a gente equilibrar, para trazer a questão da família como um todo, e a família LGBT é uma família também muito especial agora, a gente acaba não criando uma política pública eficiente. Ela fica passando pano, ela fica meia boca, banho-maria, né? E o que gera a política de governo e não a política de Estado, que é uma diferença que a gente tem que perceber em profundidade. O agente público se apropria da política pública, que é a política de Estado, e transforma isso em política de governo, e os dados começam a ser emitidos de forma a mostrar a obra daquele governo. Né? Eliane falou há pouco sobre o Bolsa Família, então as condicionantes eram muito bem definidas e por isso eram verificáveis e por isso aquela observação foi o medo de não dar certo foi desmantelado. É com isso que a gente conta. A gente tem que ter uma proposta baseada em dados. Existem tantas pessoas nessa situação. Essas pessoas precisam destes serviços, porque a gente está fazendo um levantamento dessas necessidades, entregamos um serviço de qualidade, verificamos se esse serviço está em acordo com a demanda e colocamos isso como dados transparentes. A gente não vê isso acontecendo, apesar de todos os mecanismos que estão aí, por conta da maneira como a gente constrói os dados. Eu volto a insistir no censo, que omite, que oblitera uma série de dados, né? E qual é a função dessa omissão? Privilegiar alguns grupos em detrimento de outros, e eu não sei quais grupos seriam privilegiados com essa ação, mas é notório que quando a gente vê os gráficos anteriores, alguns grupos têm melhor uso do como os impostos são pagos, né? O tributário, né? O tributarista está aí para verificar como fazer esse pagamento do tributo de maneira vantajosa para as empresas, né? Então, como a gente consegue mudar isso a partir da visão de política pública, né? Primeiro, dados confiáveis, dados que sejam representativos da realidade, de modo a cobrir isso e falar, aqui temos uma questão, aqui temos um problema. Qual é a prevalência de certas questões em detrimento de outras? Isso é uma coisa. Hoje eu estou participando junto da Unifesp do mapeamento de pessoas trans do litoral paulista. A gente não tem conhecimento do que acontece na Baixada Santista. Nós temos uma boa ideia do que acontece dentro da cidade de São Paulo por conta do mapeamento das pessoas trans no município. Foram entrevistadas mais de 1.500 pessoas e a gente percebe que existem estratos que conseguem avanço escolar, que conseguem avanço profissional, que conseguem ter uma vida digna e outros não. E aí, quando a gente começa a analisar os dados, a gente vê
que a expulsão de casa prematura, a falta de serviço de saúde, de educação, de acolhimento, isso transforma a vida das pessoas e vai deixando elas cada vez mais perto daquele gráfico dos mais pobres, mais vulneráveis, e a gente vai entendendo que a política pública tem que ser pensada como uma globalidade, de forma sistêmica mesmo, né? Que não adianta só dar escola, não adianta só dar saúde, não adianta só dar comida. A gente tem que verificar todos os âmbitos para ver se de fato essa pessoa está atendida, porque a gente acaba lidando com pessoas em extrema vulnerabilidade, né? Pessoas que correm risco de vida por estarem vivas. Era esse o trabalho que eu fazia. Na gestão do Transcidadania, eu entrei lá, a pandemia já estava rodando solta. Então, era um dos nortes, naquele momento, ninguém sai do programa, porque vai entrar num nível de vulnerabilidade tão alta que a gente vai conflitar, inclusive, com a nossa métrica de trazer uma vida digna para a pessoa. Então, quando a gente, em casos extremos, como é a pandemia, a gente diminui a intensidade do programa em nome da sobrevivência das pessoas. Mas uma vez que a pandemia acabou, é muito difícil você voltar a um programa à métrica anterior de fazer aquilo que eu falei do Bolsa Família, né? Que as condicionantes eram bem definidas. Então, os dados, como eu falei, citei agora o trabalho para o João Vitor, eles acabaram esgarçando um pouco e se tornando não confiáveis, porque eu não tinha condição, por conta da escola online, por conta da frequência que era verificada de uma maneira pouco confiável, por conta do sistema online, ele foi criado a toque de caixa para manter as coisas funcionando. E nada errado com isso, mas como é que eu verifico essa idade? Tantas pessoas estiveram na sala de aula durante tal período. Não tenho como garantir isso. Ela pode ligar o telefone e lavar roupa. Lavar roupa. Não tenho como dizer. Isso era uma discussão constante lá dentro, né? Como é que a gente consegue voltar o programa a níveis de confiabilidade pré-pandêmicos? Quando a pandemia começou, o programa Transcidadania, eu estou usando ele por conta da vivência, dobrou-se o número de vagas praticamente. E, em seguida, a pandemia não permitiu o acompanhamento, caso a caso, das pessoas que estavam beneficiárias do programa. Isso trouxe como é que eu vou explicar? Degradou, de certa forma, a proposta. Então, eu não tenho profissionais suficientes para acompanhar remotamente a evolução pessoal de cada uma, que é o que fez da primeira e segunda fase do Transcidadania um sucesso. Estou falando aqui da minha vivência, né? Não consegui estar presente para derrubar essa minha visão. Mas a minha visão inicial é que, porque não conseguimos, não temos o dado. Não tenho como afirmar que vencemos aquela batalha. Então, e aí a construção dos dados, a ideia da construção dos dados, volta à tona. Como é que eu mantenho a política pública em pé, tonificada? Ela tem que ter essa força interna, né, essa vontade política de eu quero que funcione assim e tem que funcionar assim. Não é só usar o dado como, olha quantas pessoas estão atendidas. O número de pessoas atendidas é irrelevante. Quantas pessoas são bem-sucedidas dentro do programa? Quando você distribui cesta básica, você entregou cesta básica. Você sabe que quem recebeu está ali. Se ela vendeu, se ela consumiu, se ela deu para alguém, é vontade dela. Mas você fez a entrega. É algo que você quantifica. Você faz uma análise da vulnerabilidade da pessoa e, por conta dessa análise, você entrega um bem, um serviço, um produto. Então,
a construção do dado é essencial. E a gente, no Brasil, de forma geral, tem dificuldade de manter os dados. Agora não tanto. Vendo os gráficos de vocês, eu falo assim, em alguns pontos a gente precisa construir os dados de maneira mais fidedigna, né? Como é que a gente consegue isso? Com tecnologia e com metodologia. A academia, a universidade, tem um papel fundamental na elaboração, na somatória poder público e academia para a construção desses dados, na elaboração, análise e a devolutiva para uma política pública de qualidade, né? Eu estou aqui hoje falando com vocês exatamente por acreditar nisso. Eu acho que esta visão que eu trago junto de uma universidade, da academia, podem fazer a diferença em como construímos a política pública no país, tá? Outra coisa que ajuda na construção dos dados é a participação com quem está fazendo a demanda, quem está desenhando a demanda, né? A gente tem hoje a participação social, que é a parada, por exemplo, assim, 4 milhões de pessoas falando a mesma coisa ao mesmo tempo, é um chamado à atenção. Também existem as consultas públicas, né? E os conselhos de participação social. Como é que funcionam isso? A sociedade no Brasil tem a característica do não fazer a demanda. Ela só recebe aquilo que está ali. É estranho. Nosso conselho, o conselho do qual eu fui presidente, né, enquanto na coordenação, ele foi eleito por menos de 500 pessoas. Numa cidade que tem milhões de habitantes e, teoricamente, tem 100 mil LGBTs para votar. 500 pessoas votaram no conselho. E eu ouvia da contraparte dos meus pares, essas são as pessoas que se disponibilizaram a vir votar, que se disponibilizaram a eleger. Então, acredito que a gente tenha que estimular essa participação popular, esses conselhos, a serem representativos de fato, para que os dados que elas proponham colher também façam sentido. Não fiquem presos a um nicho ou um extrato da sociedade em detrimento de outros, né? Quando a gente fala de outros conselhos, há conselhos que mobilizam centenas de milhares de pessoas, né? Como é que a gente faz isso acontecer? Como é que a gente convoca esse conselho, né? Uma coisa que eu aprendi nesses 2 anos na prefeitura é quando a gente é constrangido a prover uma solução, as nossas ferramentas funcionam, né? Quando a gente tem um embate, a coisa funciona de fato, né? Então, é preciso que na composição das políticas públicas sempre tenham pessoas que representam, mesmo que sejam opiniões diversas, mesmo que sejam opiniões diferentes. É importante que a maior representatividade possível esteja ali representada. Então, eu convido a academia a participar ativamente da como se constitui essa política pública. Porque uma coisa que eu vejo, eu preciso de dados, quem fornece o dado é o trabalho acadêmico vai pegar na política, então vira um ciclo vicioso. Eu não tenho dados porque eu não produzo dados, porque eu não consigo interpretar dados e a gente fica girando em falso. Doutora Eliane falou da política de distribuição e redistribuição, então a gente consegue ver como é que isso pode ser construído, maximizando o recurso e minimizando perda a partir dessa diretriz, que é essa representatividade que vai dar, né? É importante que a gente tenha, voltando lá atrás, pessoas de todos os estratos ali
participando e, principalmente, toda política que diz respeito a uma pessoa LGBT tem que ter pessoas LGBT. A política para negros tem que ter negros, tem que ter pessoas que falam assim, isso não funciona, gente. Ou, tá, isso pode funcionar com estes critérios. Essa vivência, especialmente a vivência acadêmica ou a vivência dentro do governo, traz um peso à nossa opinião, tanto que eu estou convidado aqui por conta disso. Né? A minha opinião hoje tem algum peso, porque o João veio conversar comigo e nós trocamos uma ideia e houve um convite. Eu acho que eu estou falando alguma coisa que faz sentido. Né? Então, isso é essencial, essa multiplicidade de opiniões para fazer uma confluência. Tá? Mateus mencionou no começo, já pensando em como é que a coisa funciona, como a política pública funciona, e que a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de direitos fundamentais. E no nosso país, muitos desses direitos fundamentais acabaram sendo sequestrados antes mesmo de entregues. Então, a gente tem bolsões de pobreza, a gente tem bolsões de inquietações, de angústia. A Cracolândia não é um problema de polícia, é um problema de saúde e é um problema de angústia. São pessoas que não sabem lidar com a realidade que está aí dada. Uma sociedade que está aí crescendo, enquanto um lado da sociedade está com estatísticas europeias ou americanas, tem outras sociedades que estão com estatísticas muito, muito, muito esgarçadas. E isso gera uma angústia social de eu não vou dar conta. Eu, como psicólogo, falo isso. Se as pessoas chegam a mim e falam assim, não vou dar conta, me pedem muito. E a gente sabe que dá conta, mas não sabe construir isso. Então, quando a gente fala de política pública, como é que a gente acolhe essa população? Nós vivemos num país que tem um viés liberal, e aí vem uma crítica pessoal, né? A gente acha que liberal é só um liberal, mas o senso comum ele passa régua no liberal, então tudo é liberal, né? Então, porque a gente é liberal economicamente, a gente também é liberal nos costumes e a gente é liberal em um monte de coisa. E não é bem assim. A gente precisa acolher certos nichos da nossa vida, como o Bolsa Família, por exemplo, em que ele alivia, não resolve, mas alivia a atenção e cria condições para que as pessoas se estruturem de modo a conseguir fazer uma participação social proativa. Né? A gente não tem isso. A gente acaba criando mecanismos de apagar incêndio. A gente apaga incêndio ou a gente destrói tudo. Né? Então, quando a gente vai pensar política pública, a gente tem que pensar, antes de tudo, que tem uma pessoa ali da frente, que vai receber aquilo que a gente está pensando. Não é um número, é um ser humano. E esse é meu lado humanista. E quando esse ser humano dá uma devolutiva positiva, a nossa política provavelmente está no caminho certo. Ela pode sempre melhorar. E quando a gente tem, por outro lado, dados obscuros, dados que eu não consigo chegar à conclusão, significa que eu preciso sentar de novo e melhorar como eu estou executando a política para que os dados deem sentido ao que eu estou fazendo. Tá? Então, quando a gente está falando de políticas públicas e políticas para a questão de gênero, como eu falei no começo, nós somos invisibilizados dentro da nossa sociedade porque não sabem lidar conosco. Não sabem o que fazer. Quando eu estou falando da liberdade, a gente entrega ao liberalismo econômico uma tarefa que a liberdade individual e a liberdade de expressão não acompanham. Não adianta a liberdade econômica tende, inclusive, a diminuir a liberdade individual para maximizar lucro.
ele pasteuriza. Como eu disse, eu não sou dessa área da economia, da administração, mas eu vejo a coisa assim. Então, quando a gente está privilegiando o olhar sobre identidades, orientações, desejos, a gente tem que olhar para essa pessoa e falar assim, o que que ela está me dizendo? Qual é o potencial criativo dessa pessoa quando ela diz não, assim como está sendo colocado, não tá me contemplando. Nós temos dentro, eu não tenho dados aqui, mas eu sei que a favela movimenta algo em torno de 18 bilhões, as 10 maiores favelas do país movimentam algo em torno de 18 a 20 bilhões de reais por ano. 10 maiores favelas. Né? Se a gente pegar isso como um exemplo, a comunidade LGBT, que teoricamente tem 20 milhões de pessoas no país, quanto movimento? Não sei. Porque eu não sei nem quantas pessoas são de fato, não sei onde estão, não sei como vivem, e não sei o que consomem, por que consomem, para que consomem, porque já que nossa tributação é sobre o consumo, percebem? Invisibilizar tem seus males. Então eu provoco a gente, me coloco dentro da provocação, a ir atrás desses dados, a ir atrás de saber como estão vivendo, quais as necessidades e quais são os potenciais criativos e produtivos dessa população, e cuidar, porque a nossa existência, eu falando como LGBT, a nossa existência, ela parece que provoca um medo da desestruturação das coisas que dão certeza na vida das pessoas, na sociedade. É como se a nossa existência colocasse em dúvida se a nossa sociedade vai existir, crescer. Então, essa violência que a gente sofre pode estar relacionada a isso. Pode estar relacionada ao fato de as pessoas terem medo de nós porque não sabem do que pode vir com a nossa existência. Isso também tem que ser cuidado com política pública, para gênero, para a família. Né? Eu queria agradecer muito. Eu adoro falar. E estou disponível aqui para as perguntas que vocês quiserem fazer. Partido Verde, um partido necessário.